Olá, eu hoje gostaria de falar sobre emagrecimento com terapia hipnótica, para ser mais exato, com hipnoterapia. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Jesus, cofundador da Luz da Aldeia. Nosso site é www.luzdaaldeia.com.br. Temos ainda uma página no Facebook e um canal no YouTube com o mesmo nome. A gente acredita muito na hipnoterapia para emagrecimento, para o melhor condicionamento das pessoas, fisicamente, tanto no lado físico, maior desempenho, maior bem-estar, uma pessoa mais saudável, mais sarada, mais enxute, com menos gordura. Sabe-se que, por experiência, que os maiores casos de obesidade é motivado muitas vezes por traumas. E para as mulheres, abusos sexuais, principalmente na infância, né? Ela começa a pensar, depois de sofrer algum abuso, começa a pensar que deve ser feia, porque ela não deve ser bonita, porque ser bonito é prejudicial, é ruim, que lhe traz incômodo, lhe traz tristeza. É muito ruim. Isso começa a traumatizá-la e ela começa a se boicotá-la. Esses casos de obesidade, muitas vezes motivados por pessoas em si no tratamento, motivadas a ter um tratamento e procura a hipnose para fazê-lo. Elas chegam muitas vezes dizendo, mas eu nem como muito, eu como muito pouco. Eu não sei porque eu sou gorda, eu sou isso, sou aquilo. Isso que eu acho que é um desequilíbrio hormonal. E sabe que isso não é muito verdade. Por exemplo, ela chega citando, numa barra de chocolate eu como um quadradinho de uma barra. Teve um caso que tinha um acompanhante, diga-se de passagem, era a mãe dela. Ela disse, mas como uma barra? Ontem mesmo você comeu uma barra de chocolate inteiro, aí está falando que come um quadradinho. Ai, mãe, não foi eu, não comi isso. Foi sim, eu cheguei e estava a embalagem, quando eu saí de manhã a embalagem estava, a embalagem de chocolate não estava assim mexida. Quando voltei a embalagem estava no lixo. Ah, mas não foi eu, não sei o quê. Mas como não foi? Só estava tu em casa. E é compreensível. As pessoas se bloqueiam, é muito comum as pessoas terem uma ilusão, elas comem tudo, toda uma barra de chocolate e acreditam que comeram só um pedacinho, só um quadradinho da barra de chocolate. E muitas vezes tu não tem a verdade naquele momento, dificulta um pouco mais o tratamento, né? Aí essa situação que a mãe estava junto, não, isso não é verdade. Você come uma barra compulsivamente, como uma barra de chocolate. E entre tantas as coisas que levam à obesidade, há vários motivos que levam a essa situação, para ganhar gordura. Por depressão, troca de identidade, por condicionamento. Por exemplo, por depressão. Nós sabemos que tem dois tipos de depressão. Uma que inibe a vontade de comer e a outra que tudo leva a comer, né? As pessoas deprimidas têm a tendência de ficar cada vez mais paradas, né? Mais parada de casa, em cima de uma cama. E elas estando paradas, para preencher o seu vazio, o que acontece? Elas comem. Aí está muito triste, come. Está solitária,
come, tem raiva de alguma coisa, algum sentimento que leva a fazer, come. Todos os sentimentos alterados levam a comer. E aí o que acontece? Ganha-se peso, ganha-se gordura. Sabemos que existe depressão que tira a vontade de comer, mas tem umas que não. E outro motivo que leva à obesidade é mudança de identidade. Por exemplo, o caso de uma mulher que ela ganha um bebê. E ela deixa de ser mulher e se torna mãe. Inconscientemente acredita que não precisa se cuidar. Agora só tem que cuidar do seu bebê, do seu bem-estar. E para não dizer que estamos falando só de homens, houve um caso de um homem que ele casou e tiveram um filho. E ele começou a engordar. Ele até brincava, eu acho que é minha esposa que me faz engordar. E depois que eles tiveram um filho, passou a engordar mais e mais e mais. Aí no tratamento foi descoberto que o seu pai era gordo. Então, inconscientemente, ele adquiriu uma crença que para ser um bom pai, um bom chefe de família, deveria ser um homem gordinho. E passou o processo a acontecer. E outro caso é o caso por condicionamento, entendeu? É muito comum acontecer com as crianças, onde a mãe fica falando, coma para ficar bonitinho, coma para ser saudável, coma para isso, coma para aquilo. E a pessoa começa a pagar d'água, começa a comer, e começa a desencadear uma gordura, a pessoa se torna obesa. Há um caso de dois irmãos, onde um foi para o exército e o outro ficou em casa. Era um irmão, estava na adolescência, e aí a mãe dele disse, cuida para não comer, para não ficar obeso, cuida para que fique fortinho, sarado, que nem o seu irmão. O irmão que estava no exército. Aí o que aconteceu com ele? Ele passou a fazer o contrário, comer e ganhar peso. Comer e ganhar peso. Inconscientemente ele começou a engordar. Aí no tratamento vamos descobrir o porquê daquilo que estava acontecendo com ele. Foi muito simples. Ele, como tinha um irmão que era sarado e forte, teve que se afastar da família e ir para o exército. E ele, como tinha medo, não queria se afastar da mãe, da família, sendo gordinho não iria para o exército. E aí passou a se autotratar com várias comidas e calorias para começar a engordar. Porque no inconsciente dele, se ele ficasse gordo, ele não abandonaria a família, não sairia de perto da família. Ele não iria para o exército como irmão. Então ele tem inúmeros fatores que levam à obesidade. É o que a gente tem que nos policiar, nos verificar, muitas vezes buscar ajuda. E a hipnoterapia é uma boa ferramenta para auxiliá-lo nessa busca de ter uma pessoa um pouco mais saudável.